Mato Grosso do Sul registra em média 8 casos de estupros por dia. Então a maioria das vítimas são crianças e adolescentes. Os números são do Ministério da Justiça, né, que eles encararam com a dura realidade essa violência sexual infantil. Um caso recente chocou o estado. A Emanuele Vitória, né, de apenas 6 anos, foi estuprada e morta em Campo Grande por um amigo da família. O suspeito já tinha histórico criminal. E para falar sobre como identificar, prevenir e combater esse tipo de doença, nós recebemos aqui ela, que é psicanalista, palestrante, escritora, né? Ela é fundadora do projeto Nova Transforma, ONG que há mais de uma década atende vítimas de abuso e exploração sexual, também idealizadora da campanha Maio Laranja. Aliás, eu estou aqui de laranja, né? Já para homenagear a nossa entrevistada. Referência no combate ao abuso sexual infantil em Mato Grosso do Sul. Nós estamos falando de Viviane Machado de Melo Vaz. Bom dia, Vivi. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Muito importante, né, levantar essa pauta. Por isso eu quero agradecer aqui o espaço. Viviane, obrigado por estar conosco e quero começar já pedindo que a senhora nos ajude a entender o que revelam esses números tão alarmantes da violência sexual contra as nossas crianças em nosso estado de Mato Grosso do Sul. A violência sexual, infelizmente, é um crime que acontece, né, não só agora, é um crime que já há muitos anos, né, milênios aí, a criança sempre foi tratada como objeto, né? A questão que a gente percebe agora, assim, tem um aumento de denúncias, mas também tem um aumento da violência, né? O abuso sexual, em geral, era tratado como algo assim que acontecia, mas nem sempre as pessoas denunciavam, nem sempre as pessoas entendiam que isso era uma violência, que era uma violação de direito, né? Então, hoje, através dos estudos, das pesquisas, se consegue se compreender o quanto isso afeta o desenvolvimento psicológico e social do ser humano, né? Então, com isso, a gente tem um aumento dessas denúncias. Não acredito que seja um aumento de casos, né? O que a gente percebe hoje é que a crueldade tem se tornado algo mais comum. Então, isso é de extrema preocupação, né? E que a gente precisa trabalhar e combater. Por isso é importante esse momento aqui na rádio, da gente falar desse assunto, não só para pessoas que possam estar cuidando de crianças, mas aquelas pessoas que possam ter essa questão dentro de si, né? De desejo de fazer isso, ou já fez, né? Que possam procurar ajuda imediatamente. Perfeito. Vivi, seja muito bem-vinda Obrigada. ao nosso programa, ao nosso jornal. Esse caso da Emanuele escancarou realmente um grave problema que Mato Grosso do Sul está vivendo. Como que esse caso poderia ter sido evitado, uma vez que, como o Ricardo falou, esse homem, né? Enfim, se é que pode falar de homem, né? Essa pessoa, ser humano, era próxima à família. Quais sinais a gente consegue observar para que a gente possa prevenir? Legal, Renato, você perguntar isso, porque a mim me atravessou, porque ele tinha um histórico de, aos 15 anos, ter abusado de um bebê. Isso é um sinal tão evidente de que é uma pessoa que é portador de um transtorno, né? E de que ele se satisfazia sexualmente com crianças, né? E era de uma maneira bem evidente e bem... podemos assim dizer, uma aberração, né? Sim. Não tem como dizer que era algo comum de uma opção sexual, não, né? Então, ele demonstrou sinais de requintes de crueldade e que não foram tratados. Porque se aos 15 anos, né, fez isso com um bebê, imediatamente tinha que ter sido encaminhado para um tratamento psiquiátrico, afastado de perto de crianças, especialmente, né? Então, assim, eu tenho questionado o poder público, né, a rede de proteção, que não estamos atingindo quem está cometendo isso. A gente tem feito um trabalho no Maio Laranja, como vocês citaram aqui, para as crianças, para os pais, mas nada tem sido feito para
atingir O essa abusador. população, exatamente, que já tem demonstrado sinais de que é uma pessoa que tem um transtorno de pedofilia, né? Que é uma patologia e que ninguém tem tratado. Não existe no Sistema Único de Saúde, no SUS, um tratamento para essas pessoas. É como o agressor que agride a mulher. Também, nesse caso, o poder público precisa ter algo Sim. voltado a esse agressor, assim como ao abusador. Exato. Não é minimizando, é o tratamento que é necessário. A gente não pode fugir disso. Não, e não é Tanto só punir, que né? reincidiu. Exato, não é só punir com uma reclusão, então ele ficou um ano, né, numa unidade de acolhimento. Então tinha que ter feito tratamento, né? Sim, eu acredito que sim, precisamos ter leis mais severas, sim, porque o ato é hediondo, é gravíssimo, Sim. né? Mas precisa também ter um tratamento, porque hoje essas pessoas vão para a cadeia, lá eles vão para uma escola onde lá recebem mais ensinamentos, entre aspas, eu coloco aqui, Sim. para como fazer isso de uma maneira mais cruel, né? Estamos em entrevista, são 7h36, psicanalista Viviane Machado de Melo Vaz, mais conhecida como Viviane Vaz, né? Ela é fundadora do projeto Nova Transforma. Bom, muitas pessoas ainda acreditam que o abusador é um estranho, desconhecido, como esse caso aí. Mas sabemos também que na maioria das vezes, Viviane, ele está dentro do círculo, né, de confiança da família. Como identificar essa visão e preparar os pais para identificar esse risco? O abusador, ele tem uma característica de ser uma pessoa dócil, eu vou colocar entre aspas, tá? Porque, né, que tipo de docilidade, né? Mas uma pessoa que gosta de crianças. Em geral, não tem um perfil que a criança não goste. Então, ele procura, é um manipulador, é um narcisista, Sim. né? Então, é uma pessoa que procura ser agradável para crianças. E posa, né, de uma pessoa acima de qualquer suspeita. Então, ele tem um jeitinho ali de que não é uma pessoa má. Sim. Então, ele faz toda essa manipulação. Por isso que parece óbvio, né, a gente dizer que pode ser qualquer pessoa, mas infelizmente, no caso da Emanuele, Sim. o óbvio não foi percebido, Exato. ninguém deu Era alguém que atenção, tava ali. né? Puxa, ele tinha passagem na polícia, como que ele ficava sozinho com uma criança, Já né? tinha uma Como que ficha tinha de- acesso? Mas é Sim. isso que tem acontecido, infelizmente, né? Eu recebo casos lá na clínica, no atendimento dessas crianças, desses adolescentes, que eram pessoas que os pais permitiam entrar dentro de casa, né? Eram pessoas que a sociedade aceitava. Ninguém questiona a índole do abusador. Questiona muitas vezes, o que é triste demais, né, Renata? Ah, mas você provocou. Sim. Ah, mas você teve uma atitude. Mas será que você Cultura, né? não procurou? Revitimiza, É uma criança de 7 anos? Revitimiza. De Isso 6 dentro anos? de casa, pais falam para os filhos Falam. quando quem comete o crime é, por exemplo, o marido Isso. da mãe, que é o aham. padrasto da criança, Isso. Olha o isso, companheiro, isso. né? Mas ela provocou. Não, Acaba a culpa vira. passando E às sem vezes roupa. ela fala pra mãe, Sim. a mãe coloca a culpa nela. Na vítima. Muito bem. São 7h38, Renata. Vivi, fala pra gente, você mencionou em algumas entrevistas que o perfil que há mais ou menos um perfil desse abusador, que ele consome pornografia, isso é um sinal de alerta. Quais são os outros sinais de alerta que a população deve ficar atenta? Uma criança, esse adulto aí que prefere ficar sozinho com crianças e que manipula esse ambiente aí, né? Então, a gente precisa prestar atenção por que quer ficar sozinho, por que quer ter tanta atenção dessa criança. Então, evitar deixar crianças sozinhas com adultos. Sair para o break antes, nós tínhamos aí uma pergunta que falou, olha, o adulto não pode ficar sozinho com criança, né? E aí a senhora disse, não, eu quero explicar melhor. Exatamente, né? Não é que o adulto não pode ficar sozinho com a criança, né? Eu acho assim, os pais, eles precisam ter um pouco mais de cuidado e monitoramento, não deixar a criança ficar sozinha Sim. com qualquer pessoa, né? Acho que para ficar mais claro Mais para as claro, pessoas, né? certo. Que
É claro que existem pessoas que a gente precisa desse cuidado da criança, né? Mas o que a gente precisa ter é mais atenção. Como que essa criança fica? Essa criança gosta de ficar com essa pessoa, né? É uma pessoa de confiança, né? Tem uma boa índole, então tomar esses cuidados. Perfeito. 7h46, Renata Santos, sobre o projeto, né? Exatamente. Nova. A Transforma. senhora está à frente, né, do projeto Nova. Vivi, eu gostaria de entender um pouco mais como que funciona esse projeto, como que as crianças chegam lá, o que você identifica? As crianças chegam lá, em geral, né, muito retraídas, né, muito introvertidas, sentimento de baixa autoestima, vários com ideação suicida ou já tentaram suicídio. Isso é muito grave, né? O índice, e a gente está no Setembro Amarelo, né, que é uma pauta tão importante, né? Chegam lá com histórico de automutilação, autoagressão, né? E a gente vem, a proposta do Projeto Nova é oferecer um tratamento psicológico e social para que essa vítima encontre ali no processo de tratamento, formas, meios, né? Por isso que chama Nova Transforma, que é uma nova oportunidade de vida, um novo olhar sobre a vida, né? Para que ela Crianças consiga... e adolescentes, no Crianças, caso. adolescentes e mulheres também, né? A gente também tem esse atendimento para mulheres que passaram pela situação de violência sexual e exploração sexual. E a gente tem ali uma proposta de tratamento para que ela consiga entender que sim, aconteceu algo, ninguém vai apagar o que aconteceu, mas nós podemos reescrever a nossa história, viver uma nova história, né? Resistir, superar essa história e viver um novo momento ali na história dela, né? Que ela possa realizar seus próprios sonhos. Então, esse trabalho com as crianças, adolescentes e mulheres. Viviane, e qual foi, né, o impulso para fazer o projeto Nova, né? O que te impulsionou a realizar esse projeto? Eu acho que foi muita empatia, né? Assim, eu não tenho um histórico como o deles, mas eu imagino que seja por isso que eu consigo ter tanta força, né? Eu acho que se eu tivesse passado, não sei se eu daria conta de ouvir os casos que eu falo que são histórias de terror, que eu escuto diariamente, né? Assim, são muito pesadas, mas eu me sinto numa missão, né? Então, o Projeto Nova, ele vem para atender essa demanda que é grave. O nosso estado tem números terríveis, Campo Grande tem números terríveis nesse contexto, então a gente precisa combater. E o Nova, ele vem para responder a essa carência de atenção especializada, que não existe também na rede pública, né? Então vem ali encaminhado da Justiça, da Defensoria Pública, dos órgãos do Conselho Tutelar, da escola, né? Eles mandam, a rede de maneira geral, manda para nós, e aí a gente oferece um atendimento especializado, focado ali para vítimas de violência sexual. E é importante salientar que esse projeto, ele é um projeto feito com muito amor, mas que ele é mantido com doações. Ele é um projeto que precisa da ajuda das pessoas, não é mesmo, Vivi? No final, eu quero que até você fale como as pessoas podem ajudar. Mas eu quero voltar aqui antes para a gente falar um pouco de quais sinais essa criança que está sofrendo violência sexual apresenta e como que os professores, a própria família pode observar e agir na situação. Se a criança apresenta sinais comportamentais, físicos em primeiro lugar, especialmente os pequenininhos, né, menores de 6 anos, são sinais físicos. Então, dores, marcas nas partes íntimas, a autoagressão, pode estar automutilação, pode estar também tendo somatização, que é aquela doença que não tem um cunho biológico, mas um cunho emocional. Então, são questões que a gente precisa prestar atenção. Os sinais comportamentais, né, que é isso, da baixa autoestima, autolesão, se arrancar cabelo, né? A gente tem vários sinais aí que essa criança pode apresentar. O isolamento social, autoestima muito baixa, né? Sensação de medo, de
crises de pânico, de ansiedade generalizada. Então, são sinais que a gente precisa ter e são sinais de mudanças bruscas, né? Porque existem crianças que se isolam, né? Algumas neurodivergências, às vezes as crianças se isolam, não se relacionam. Mas uma mudança repentina, isso a gente precisa prestar atenção. Aquela criança era de um jeito e ficou de outro. Isso é um sinal importante. Baixo rendimento escolar também, né? Bem importante. O professor tem que observar com muito carinho cada aluno, verificar, ter esse... E a senhora acredita, que não está conseguindo, né? É necessário essa capacitação? Com certeza. Na rede pública? Com certeza. Você acha que falta isso no Brasil? Eu sempre falo, porque assim, até o caso Sofia, né? Que ela passou por vários profissionais, e esse caso dessa menina também recente, né? Todo mundo questiona a rede. Então, nesse momento, e aí a gente fala para o professor, para uma pessoa que está na rede, que atende crianças, né? Precisa estar capacitado. Então, busque capacitação, porque se uma criança passa por você e você não viu, o sentimento de culpa, o sentimento de impotência é cruel com a gente, entende? Então, a gente precisa se capacitar. Só para que as pessoas entendam o que seria a rede, né? Só a rede. Então, vem a escola na rede, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a saúde, o juizado, o Conselho Tutelar, todos fazem parte desta rede, Viviane. E, inclusive, as ONGs também. A sociedade civil, né? A nossa ONG lá é uma organização da sociedade civil. E também entra dentro dessa rede, né? Os vizinhos, né? As pessoas que estão próximas, né? Todo mundo tem que ter um olhar mais atento, né? Então, uma ONG, vamos supor que essa criança vai para uma ONG, essa ONG tem que ter capacitação também, né? É sociedade civil, mas precisa também estar capacitado. Você havia dito que vocês vão ter uma visita, né? Seria hoje essa visita? Sim, hoje essa visita. Né, de uma pessoa que representa aí o movimento das ODS, né, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, é bem importante a gente também estar articulado a esses movimentos, né? A ONG é a União BR, não é o partido, União Brasil, é uma ONG, uma organização também da sociedade civil. E é importante a gente se alinhar, né, enquanto organizações, para que a gente possa mudar essa realidade, né, Renata? A gente não pode se acomodar com essa realidade. Eu não consigo aceitar que existam pessoas que fazem isso com crianças e a gente se acostumar com esse tipo de notícia, né? A gente não pode, a gente tem que sim que se mobilizar, trabalhar junto, trabalhar com os homens de bem e que querem mudar essa realidade, para que a gente consiga, sim, de fato, ter, né, melhores condições de vida para as nossas crianças. Gostaria que você fizesse, então, um convite para as pessoas que queiram conhecer o projeto, queiram ajudar, onde procurar? Legal. Nosso Instagram é um jeito bem fácil, né? @Projeto Nova, tudo junto, só Projeto Nova. Nosso site é projetonova.com, só .com. Lá você pode ter todas as informações, pode entrar em contato conosco se você precisa de atendimento especializado, é gratuito para pessoas que tenham uma renda, né, per capita menor que R$600, que estejam em situação de vulnerabilidade, é totalmente gratuito. E também saber que a gente precisa de ajuda. Como eu falei, nós somos uma organização da sociedade civil, então não temos recurso público, não é o SUS que banca o nosso trabalho, são as doações de pessoas, são as ações que a gente faz. Então seja o nosso parceiro, né? Siga a gente nas redes sociais, compre os nossos produtos, né? Ajude o Projeto Nova, porque a gente precisa da sua ajuda para continuar fazendo esse trabalho. Perfeito. Obrigada pela oportunidade. Viviane Vaz, queremos aqui agradecer, né, a esta entrevista e deixar suas considerações. Muito obrigado mais uma vez, né? Precisamos, enquanto sociedade, intimidar o mal com o bem, né? Então, que a gente não se cale. Se você está sabendo de alguma situação, denuncie, se sinta fortalecido aí nessa manhã. Não é um tema que é para você ficar mal, mas é para você se sentir firme, engajado, estar conosco nessa luta, atento às crianças e adolescentes. Obrigado, viu?